Após a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 61, os ministros militares julgaram inconveniente à segurança nacional o regresso do presidente João Goulart ao Brasil, a fim de tomar a posse. Temendo a deflagração de uma guerra civil ou um golpe militar, o Congresso contornou a crise aprovando um ato adicional à Constituição de 46, para limitar os poderes do novo presidente. O que falava nesse ato? Após a renúncia de Jânio Quadros, em 61, os militares não queriam que João Goulart assumisse a presidência, e para evitar a crise que ia acontecer, o Congresso aprovou um ato adicional à Constituição de 46, instaurando o parlamentarismo. Desse jeito, o Goulart tomou a posse, mas obviamente com os poderes limitados, pois o governo passou a ser conduzido pelo primeiro-ministro escolhido pelo Congresso. Qual era a causa que defendiam os idealizadores da Marcha para a Família? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 64, foi organizada por grupos conservadores para proteger o suposto comunismo no país. Eles tinham medo que o governo de João Goulart implantasse as reformas alinhadas à esquerda, e os participantes, eles defendiam valores cristãos tradicionais e apoiavam a intervenção militar. Isso possibilitou no golpe de 31 de março, instaurando a regime militar no país. A renúncia de Jânio Quadros causou transtornos políticos que abalaram o Congresso Nacional. A solução encontrada para a posse de João Goulart na presidência em 61 foi? Bom, é o que eu disse antes, A solução encontrada pelo Congresso Nacional para garantir a posse de João Goulart em 61 foi aprovar um ato adicional à Constituição, instaurando o sistema parlamentarista, e com isso Goulart assumiu a presidência, mas com poderes limitados. E o governo passou a ser conduzido principalmente por um primeiro-ministro. E essa medida já foi suficiente para acalmar os setores militares e conservadores que temiam o governo de João Goulart. Quais foram as soluções implementadas para que João Goulart tirasse a imagem de comunista da sua carreira? Bom, João Goulart, ele tentou afastar a imagem de comunista. Como ele fez isso? Ele adotou algumas estratégias. Aproximou de grupos conservadores, aceitou o sistema parlamentarista e enfatizou que suas reformas visavam modernizar o Brasil. E tentou manter boas relações com diferentes países, incluindo os Estados Unidos. Mas mesmo com esses esforços, a oposição de setores conservadores e militares permaneceu, resultando no golpe de 64. Em 31 de março de 64, ocorreu um golpe militar, com a derruba do presidente constitucional João Goulart. O que levou esse golpe a acontecer? E quais são os antecedentes para que isso aconteceu? Bom, o golpe militar de 31 de março de 64, que tirou João Goulart do poder. Ele foi motivado por diversos fatores, tanto quanto eles: a crise econômica, a proposta de reformas sociais que assustavam os setores conservadores, a polarização política com medo do comunismo, a mobilizações populares em apoio a João Goulart e apoio dos Estados Unidos, que temiam o avanço da esquerda na Latinoamérica. Esses elementos criaram um clima de tensão que levou os militares e setores da sociedade a apoiar o golpe, instaurando o regime militar que duraria até 86. E foi assim que João Goulart perdeu o poder. Qual o contexto que o Brasil se encontrava antes do João Goulart assumir o poder? Bom, antes de assumir a presidência, o Brasil vivia um período de grandes transformações, então a industrialização acelerada e a urbanização desenfreada gerou muita desigualdade social e uma insatisfação popular, E a Guerra Fria e o nacionalismo também influenciaram esse cenário político. Então a renúncia de Jânio Quadros também, ela acabou criando uma crise institucional, e a posse do Goulart ela foi marcada por uma intensa polarização entre as forças políticas e as sociais, que depois culminaram no golpe militar de 1964. No evento conhecido como Comício de Central do Brasil, o presidente João Goulart preferiu o discurso que reafirmava algumas das propostas do seu governo, atendendo às demandas de organizações sindicais. A proposta desse governo mais diretamente associada à promoção de justiça social foi: Bom, no comício da Central do Brasil, o João Goulart ele reforçou as suas propostas de governo, visando atender às demandas populares. Então, a proposta mais diretamente ligada à justiça social, presente nesse discurso e nas ações do governo, foi a reforma agrária. Essa medida ela visava desapropriar os latifúndios improdutivos, ou seja, pegar essas terras que não eram usadas para produção e distribuir entre os camponeses, o que iria combater essa concentração de terras e a desigualdade no campo, que era um dos maiores problemas sociais do Brasil na época. Antes de assumir a presidência, João Goulart tinha atitudes um pouco controversas com o seu partido. Quais eram essas atitudes?
Então, antes de assumir a presidência, o João Goulart ele apresentava algumas atitudes que geravam certa controvérsia dentro do seu partido. A sua postura mais à esquerda e as suas propostas de reforma de base, como a nacionalização de empresas estrangeiras e a reforma agrária, elas causavam algum desconforto nos setores mais conservadores do PTB. Além disso, o Goulart era visto por alguns como um populista, o que também acabava gerando críticas internas. E essas divergências ideológicas dentro do seu partido, elas contribuíram para um clima de instabilidade política que acabou antecedendo o golpe militar de 1964. Bom, durante o governo do João Goulart, tiveram algumas crises sociais e econômicas. Quais que eram elas? Então, o Brasil na década de 60, ele era marcado por profundas crises sociais e econômicas. A questão da industrialização acelerada e a urbanização desenfreada gerava muita desigualdade social, então tinha uma crescente insatisfação popular também. A inflação ela era alta, o desemprego e a concentração de renda eram problemas crônicos, e além disso, a economia brasileira ela era altamente dependente do capital estrangeiro, que tornava vulnerável às crises externas. E as reformas de base, que foram propostas pelo presidente, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas, agravaram ainda mais nessas tensões internas. No seu governo, João Goulart fez muitas reformas, mudanças. E quais vocês acham as principais delas? Bom, então, o governo foi marcado por uma série de propostas de reformas, né, que foram conhecidas como as reformas de base, e essas mudanças elas queriam transformar profundamente a estrutura social e econômica no país, mas elas acabaram enfrentando fortes oposições dos setores conservadores. Então a gente tem como as principais propostas a reforma agrária, que já foi falada, a reforma tributária, a reforma bancária e a reforma universitária. Eu acho, para mim, que a reforma agrária foi a mais importante, porque ela visava distribuir essas terras que eram improdutivas para os trabalhadores rurais, com o objetivo de diminuir essa concentração fundiária e promover aí uma justiça social no campo.